E nesse vídeo você vai ver as 3 maiores vantagens de você ter renda extra com as milhas aéreas a partir do seu cartão de crédito, tá? E fique comigo porque a terceira eu tenho certeza que você não fazia ideia e também depois dela eu vou dar uma dica de ouro especial para você. Então fica até o final do vídeo para você não perder nada disso. Caso você não me conheça, seja muito bem-vindo aqui. Eu sou o Guilherme aqui do Máquina de Milhas e vamos aqui falar agora todo esse processo aqui, tá? Inclusive, vamos citar aqui o que é renda extra, né? Renda extra é tudo aquilo, a princípio, né? A ideia seria tudo aquilo que complementa ali o nosso ganho financeiro, né? Então, por exemplo, se você começar a fazer brigadeiros ali e vender no seu trabalho, você está gerando uma renda extra. Por quê? Porque aquilo é um complemento para você. Você está voltando ao seu trabalho, você faz ali um outro trabalho e gera renda também com esse outro trabalho, né? Isso pode ser várias coisas, por exemplo, você vender joias para outras pessoas, pode ser uma renda extra, joiazinhas ali e tal. Enfim, tem muitas formas. Você fazer carreto ali, né? O meu avô, por exemplo, ele trabalhava, tinha o trabalho normal dele e depois ele fazia carreto, mudança para as pessoas ali. Ele pegava ali a caminhonete dele e pegava as coisas de outras pessoas e levava para casa delas ali nos dias de folga dele, né? Então, ou seja, era uma renda extra complementar ali para ele, né? Só que é o seguinte, qual que é a diferença entre a renda extra com milhas e a renda extra desse tipo de coisa, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, o que define você uma renda extra vai muito do que o tempo investido ali naquele processo, né, para você fazer, né? Porque veja só, às vezes você pode ter uma renda extra que ela se assemelhe muito mais a um segundo trabalho, mesmo até na própria palavra, do que necessariamente uma renda extra, que seria para você ter um ganho a mais, né? Por exemplo, esse exemplo aqui do meu avô que eu citei, o carreto ali que ele fazia, é como se fosse ali um trabalho mesmo, né? Porque ele gastava, por exemplo, o dia todo ali para fazer no dia da folga dele, né? Então se assemelha mais a um trabalho do que uma renda extra, né? Mas então eu vou citar aqui para você agora por que eu chamo as milhas aqui de uma renda extra inteligente. E veja, isso não simboliza que as outras são piores ou melhores aqui do que as milhas. Eu estou dizendo que aqui são características muito importantes aqui da geração de renda com milhas. E o que eu costumo brincar é que se você ainda não gera renda com milhas, literalmente você está rasgando dinheiro, porque você vai entender aqui o porquê disso, né? Olha só, como primeira característica aqui, por que renda extra inteligente que eu falei aqui, né? Justamente porque você vai ver esses 3 pontos aqui, eles fazem com que isso seja bem inteligente, você vai entender daqui a pouco. Ó. O primeiro ponto é que a renda com milhas é algo bem seguro. Tá? E é muito interessante quando você tem uma renda extra, que você vise complementar ali a sua renda principal, que ela seja segura, que não seja algo que você possa perder. Por exemplo, você sai ali para fazer aquela sua renda extra e você perde R$1.000. Aí perde-se um pouco do propósito, porque o objetivo da renda extra não é torná-la a sua renda principal, e sim complementar ali os seus ganhos, né? Então a renda com milhas, ela é extremamente segura, tá? E assim, eu diria que dentro dessa segurança dela, ela é extremamente conservadora. Mas por que isso, Guilherme? Me explica por que essa renda ela tem essa característica, né, de segura e conservadora. Porque é o seguinte, a renda com as milhas, ela basicamente, o que a gente faz com ela é justamente você pegar o seu cartão de crédito, ou pode ser um cartão pré-pago se você não tiver cartão. Mas qual cartão, Guilherme? Pode ser qualquer um ou tem que pontuar muito? Pode ser qualquer cartão. Não interessa se ele pontua ou não. A nossa renda, ela não vem dos nossos gastos do dia a dia do cartão, tá? Não vem da pontuação do cartão. Ela vem justamente de a gente comprar milhas, lotes de milhas a baixo custo. E a gente pega essas milhas aqui e a gente vai vender por um preço maior, porque a gente sabe comprar pelo baixo preço. E aí que está a razão dela ser extremamente segura e, como eu disse, conservadora. Justamente porque com as estratégias corretas, a gente sempre vai comprar as milhas por um preço abaixo. Ó, vamos supor, ó, o preço de venda ele está aqui, por exemplo, né? Está aqui, ó. O preço de venda, ele é igual todo dia? Não, de maneira nenhuma, nada é igual todo dia, né? É basicamente como se fosse, você já viu o gráfico do dólar em real? Ele vai subindo e descendo, só que ele tem subidas muito grandes, de repente quedas muito grandes do dólar, né, para real ali, então ele varia muito, pode variar muito, depende do período, às vezes ele fica muito parecido ao longo dos dias, né? Só que o das milhas, ele é uma coisa assim, por exemplo, ele está aqui no alto, ele não tem essa variação amanhã e depois ele sobe e tal. Não, ele vai assim, ó. Ele pode subir um pouquinho, descer um pouquinho, descer um pouquinho. Sendo que, basicamente, ele fica mais ou menos sempre no mesmo patamar aqui, tá, de venda. E você, com as estratégias corretas, você vai produzir sempre a um valor abaixo. Por exemplo, ó, o mínimo aqui, ó, vamos supor, esse é o preço médio aqui. O mínimo valor do ano foi esse daqui, por exemplo. E o máximo foi esse daqui. Um pouquinho maior do que a média aqui, beleza? Então tem essa oscilação aqui. Então o mínimo valor de venda foi esse.
Só que o seu preço de produção, por exemplo, você fez a este preço aqui, às vezes a este preço, às vezes a este preço, mas sendo que o maior preço seu de produção ele é sempre abaixo, tem uma zona de segurança muito distante aqui desse ponto de venda aqui. Tá? E onde você vende? Você vende em plataformas como Max Milhas e Hot Milhas. Vou deixar aqui para você assistir nos cards depois dos vídeos aqui de como é que você vende milhas, tá? Então por isso que ela é extremamente segura e por isso que esse vídeo aqui já com certeza agregou essa parte aqui para você. Já deixa o seu like aqui para fortalecer aqui esse canal e para eu sentir que você gostou aqui desse tema desse vídeo. Agora vamos aqui para nossa segunda parte aqui, né, de falar do porquê uma renda inteligente. A gente já aprendeu aqui segura e conservadora e agora a gente vai falar que ela tem alta lucratividade, tá? E até fica bem simples de a gente entender esse processo de alta lucratividade, justamente porque eu já te expliquei. Você sempre com as estratégias corretas, por exemplo, que os meus alunos lá do Máquina de Milhas sabem fazer muito bem e aplicam sempre, lucram com isso, é justamente você o quê? Se você está comprando bem abaixo do que o que ela vale aqui, né? O que acontece? Você tem uma distância grande, consequentemente você tem uma alta lucratividade. Guilherme, qual lucratividade é essa? Veja bem, em geral, as estratégias de milhas, elas têm, em média, 20% de lucratividade. Por que eu falo em média? Porque pode ter estratégia, por exemplo, que tenha 15% de lucratividade e pode ter estratégia que tenha 25% de lucratividade, tá? Tem até algumas que extrapolam, às vezes ali, ó, algumas poucas ali ao longo do ano extrapolam e tem, por exemplo, 40% de lucratividade. Mas o padrão não é esse. O padrão é ali em torno de 20%, tanto um pouco a mais, um pouco a menos. Então, isso é muito interessante porque é o seguinte, se você me mostrar algo que seja tão conservador quanto as milhas e que possua esse tipo de lucratividade, você não vai achar, né? Você não vai achar. Então isso que é muito legal, você unir um grau de uma renda conservadora com um grau de lucratividade, né? Inclusive se você quer ver isso daqui na prática, você quer entender na prática isso daqui, ver uma estratégia na sua frente, aqui abaixo do link tem um link para você se cadastrar numa aula aqui que eu faço ao vivo e depois ela não fica liberado o replay, em que eu mostro exatamente o passo a passo de uma estratégia de milhas para você aprender, executar e lucrar. Tá? Eu mostro exatamente isso, como é que ela é conservadora, só que eu mostro na tela do computador todo o passo a passo para você, tá? É lá ao vivo, você depois pode me perguntar, tirar dúvidas comigo aqui, tá? É só você ver aqui na descrição, se você se cadastra, entra lá no nosso grupo da aula e depois lá tem quando que é a próxima aula lá para você, tá? Só que pega ao vivo porque depois ela não fica disponível para você assistir, beleza? Show de bola! Então, entendido por que ela é lucrativa? Justamente por causa disso aqui, tá? E não tem algo que renda dessa maneira, porque geralmente investimentos conservadores, eles têm menos lucratividade. Aqui você é conservador e você tem a potência aqui da alta lucratividade também. Show de bola. Tá curtindo esse vídeo? Não esquece de se inscrever aqui no canal. Por quê? Porque eu coloco vídeos aqui todos os dias e se você não é inscrito, o YouTube não notifica você e você acaba perdendo vídeos e conteúdos como esse daqui e perde o conhecimento aqui, tá? Então não se esquece de se inscrever no vídeo aí e ativar o sininho, é muito importante para que você não perca, beleza? Show de bola. E agora a terceira que eu falei para você que você não sabia, né? Essa daqui eu tenho certeza que você não sabia, porque é o seguinte, tudo, geralmente quando a gente relaciona a renda, né, a gente pensa assim, nossa, mas eu tenho que investir muito tempo para fazer isso, né, Guilherme? Não dá para mim porque eu tenho ali, eu já trabalho fora, eu chego, por exemplo, eu trabalho cedinho, por exemplo, saio de casa 6, 7 horas da manhã, só volto em casa 7 horas da noite, por exemplo, o dia todo até, às vezes mais até, né, não dá para mim, como é que eu vou chegar e fazer? Pois então, mas isso aqui é muito legal, porque o terceiro ponto é que é uma renda, e por isso que é inteligente, ela une uma renda conservadora, uma renda de alta lucratividade e que demanda pouquíssimo tempo de dedicação ao longo da semana. Por quê? Porque é mágica? Não, não é porque é mágica. Não existe mágica. Não existe nada fácil, né? Inclusive, se você acha que essa renda aqui ela é fácil, eu convido você a se retirar desse vídeo e desse canal aqui. Por quê? Porque eu não gosto disso. A minha maneira de pensar é o seguinte, as coisas elas podem ser simples, mas nunca fáceis. E quando você domina o processo, ela se torna simples. E aí você dominou o processo, você vai replicar isso daqui várias vezes, você vai gerar renda. Quanto tempo que você precisa aqui para você fazer a sua renda inteligente com milhas aéreas? Você precisa em média de 20 a 30 minutos. Então você não precisa nada menos e nada mais do que isso por semana. Não é nem por dia, por semana. Mas por que isso? De novo, é mágica? Não, porque as estratégias não são todos os dias que você vai fazer estratégia. Então, semanalmente ali você tem estratégia e esse é o tempo médio que você vai investir para você fazer essa estratégia, né? Para você executar a estratégia de comprar as milhas a baixo custo e você vender por um preço maior ali. Maravilha? Então, isso é muito legal. Você gasta pouco tempo. Então, isso não é um trabalho a mais, né? Não é um trabalho a mais que você vai fazer. É uma renda inteligente. Você chega ali num dia da semana, 20, 30 minutinhos, você faz a estratégia, pronto, você já tirou ali a sua renda, né? Isso aqui é interessante aqui de você
entender o processo, né? Inclusive, até porque que nossos alunos têm tanto resultado, porque lá a gente tem um grupo lá no Máquina de Milhas que se chama Grupo de Aviso. E lá a gente passa todo o passo a passo de todas essas estratégias que estão ocorrendo dentro do mercado de milhas, que são lucrativas, justamente para você execute com segurança e gaste o menor tempo possível. Vem todo o passo a passo, né? E por isso também que você gasta pouquíssimo tempo, né? Você não precisa ficar vasculhando essas estratégias aí, né? Você basicamente recebe da gente as estratégias, né? Então, show de bola! Entendido isso daqui, agora a gente tem a nossa dica de ouro aí, né? Dica de ouro top aqui, né? Que é o seguinte, gente, você ter, aqui eu falei de uma renda inteligente, vocês entenderam por que é uma renda inteligente. Mas é o seguinte, a dica de ouro máxima aqui desse vídeo é que é o seguinte, você ter mais de uma fonte de renda é muito saudável para você e muito bom, até falando em termos de autoestima também, porque é legal quando você tem uma outra entrada de renda, né? E não depende somente da fonte de renda principal. É muito saudável para você, tanto em termos de você complementar a sua renda, ou seja, eu tenho muitos alunos que me relatam assim, poxa Guilherme, que legal, eu tinha aqui a renda, tem por exemplo aqui, eu vou deixar para vocês aqui uma entrevista, eu faço várias entrevistas com alunos aqui no canal ou lá no Instagram também, meu Instagram está aqui na descrição do vídeo, e que, por exemplo, um que eu me lembrei agora foi o Nadson, que ele me falou, poxa Guilherme, que legal, depois que eu tive a renda com milhas, agora eu saio com a minha família ali, por exemplo, a gente pega um final de semana ali, vai sair ali, vai se divertir ali, vai no shopping, vai ali num algum local que a gente queira ali, e eu não preciso me preocupar com o que eu vou gastar ali, né, porque aquilo está sendo pago com as milhas, né, e não com o dinheiro do meu salário ali. Então isso me trouxe mais tranquilidade até no dia a dia. E é isso que é legal, né? Uma renda complementar, ela traz justamente esse ponto, né? Esse complemento à sua renda principal. E um outro ponto também de destaque que eu queria passar para você é um conceito que eu gosto bastante, né? Que é o seguinte, a renda extra ali, ela tanto complementa a principal, mas ela também pode alavancar outros projetos que você tem. Vou te dar um exemplo. Às vezes você tem ali, você pega ali, né? Eu tenho minha renda principal, mas ela já é muito comprometida com os meus gastos do dia a dia, para comprar coisas e tudo mais, então não sobra tanto assim. Eu precisava de um capitalzinho aqui para investir em uma outra coisa que eu queria investir. Eu queria comprar, por exemplo, algo ali para eu vender depois, ou eu queria comprar ali, sei lá, um carro, uma moto ali, enfim. E aí você ter ali essa renda extra ali, ela pode ajudar você a alavancar projetos que você tinha em mente ali, né? Então isso é uma retroalimentação de renda, né? Uma renda acaba alimentando a outra, né? Então isso aqui é algo interessante se você visava isso. Maravilha? Então é isso daí, pessoal. Não se esqueça aqui de se inscrever aqui no canal aqui. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui para você assistir, inclusive esse aqui que eu falei da entrevista com o aluno aqui, que isso aqui é um conceito muito interessante para você assistir. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Amanhã o vídeo tá top demais. Não esquece de ativar o sininho para você pegar o vídeo de amanhã, tá? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!